sejam bem-vindos. Como você já sabe, você está aqui no projeto Geografando com Profon. Para você que não sabe, seja bem-vindo. Esta aqui é uma área, é um espaço em que a gente vai tratar de aulas de atualidade, vinculando aí questões geopolíticas, economia, questões sociais, ambientais. Se você não me conhece, eu sou o professor Luiz Gustavo. A galera me chama de Profon. Nós temos aqui então esse projeto Geografando com Profon. É só você acessar aí o YouTube ou no nosso Facebook, dá uma curtida lá, entra aqui no nosso canal, se registra direitinho e aí toda hora você vai ter aí as informações sobre novas aulas, novos estudos aqui junto com a gente. Tranquilo? Beleza. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante vinculado à economia e ao meio ambiente. Eu só queria relembrar o seguinte: esta aula que a gente vai tratar hoje, ela está vinculada à aula anterior que nós tratamos sobre geopolítica do meio ambiente. Aí lembra que a gente colocou como base central a questão do protocolo de Kyoto? Legal. Então se você aí não assistiu ainda, dá uma olhadinha, dá um pause aí, vai lá e procura a aula direitinho, falando novamente, geopolítica do meio ambiente. E depois você volta aqui para continuar assistindo a nossa aula. Hoje a gente vai tratar, dá uma olhadinha aqui, ó, do crédito de carbono, certo? Ele é proveniente daquele crédito florestal que a gente estudou no protocolo de Kyoto. Então, ó, CO2, ele acabou sendo o grande símbolo desse crédito aqui, dessa questão econômica ao meio ambiente. Só que a gente fala muito do CO2, mas na realidade a gente trata também de outros gases poluentes, como por exemplo o metano. Tá bom? Então criou-se esse símbolo, crédito carbono, mas não é somente o CO2, são todos os gases poluentes que vão provocar o famoso efeito estufa. Tranquilo? Então, vamos começar a estudar aqui. Dá uma olhadinha aqui, vamos trabalhar aqui. Ó. O que a gente vai ver aqui é que aquele crédito florestal que a gente viu no protocolo de Kyoto, ele acabou, entre aspas, se evoluindo e se transformou no crédito de carbono. Quando você fala em crédito, você já está falando de mercado. Os caras conseguiram transformar uma questão ambiental em dinheiro. Ó as verdinhas aqui, ó. Tudo bem? Então, o crédito de carbono, mercado de carbono. Como é que ocorre esse procedimento? Uma certificadora internacional, ela vai determinar, a gente vai ver daqui a pouco como que ela faz isso, ela vai determinar o crédito de carbono. E esse crédito de carbono, dentro do seu mercado, ele vai participar do sistema financeiro. Então, ó, só para você entender, a gente já vai destrinchar isso, mas só para você entender. Hoje, o crédito de carbono, ele é vendido como se fosse ações. Você quer ver uma coisa? Sabe aquelas corretoras que vendem ações? Hoje nós temos corretoras que vendem crédito de carbono. Então, se ações você compra e faz especulações, hoje você faz especulações com crédito de carbono. Então, ó, olha o raciocínio. A gente vai trabalhar aqui com uma certificadora internacional que ela vai promover, ela vai criar o crédito de carbono. Isso vai ser jogado no mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro a gente tem o mercado de carbono. Isso vai gerar muita grana. Os caras conseguiram transformar um problema ambiental em dinheiro. Ué, e o problema ambiental? Isso é outro problema. Isso aí, quem sabe, um dia eles vão resolver. Quer dizer, nós vamos resolver. Mas o problema econômico, os caras criaram uma solução rapidinho. Tranquilo? Bom, então vamos analisar o seguinte. Eu trouxe para vocês aqui uma definição
sobre o que é o crédito de carbono e as suas vinculações, ou seja, de onde que veio esse crédito de carbono. Essa definição eu trouxe do Sebrae, do site do Sebrae, que está vinculado lá também ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu trouxe na íntegra. Aí, a partir dessa leitura, a gente começa esse debate aqui sobre o crédito de carbono. Vamos dar uma olhada aqui. O que é crédito de carbono? Crédito de carbono ou redução certificada de emissões. São certificados emitidos quando ocorre a redução de emissão de gases de efeito estufa. Então aqui, por exemplo, a gente pode incluir o metano. Por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente corresponde a 1 crédito de carbono. Então, 1 tonelada de gases poluentes equivale a 1 crédito de carbono. Créditos de carbono criam um mercado para a redução de gases do efeito estufa, dando um valor monetário à redução da poluição. O mercado ficou estabelecido a partir da assinatura em 1997 do Protocolo de Kyoto. Por isso que é importante, se você não assistiu àquela aula do Protocolo de Kyoto, dá uma olhada lá. Aí vai complementar essa informação que eu estou passando para vocês aqui agora. Vai ser melhor o debate aqui. Olha lá. Que estabeleceu metas de redução de emissão de dióxido de carbono para os países mais industrializados do planeta. Para que esses países consigam atingir suas metas, o protocolo permite comprar créditos de carbono de outras nações, como, por exemplo, aqui o Brasil, que também é signatário deste protocolo aqui. Vamos discutir isso aqui, vamos analisar isso aqui, porque do jeito que está escrito aqui parece ser uma coisa muito boa. E aí a gente tem que abrir o olho. Primeira coisa, protocolo de Kyoto. Protocolo, ele ainda é um protocolo. Ele ainda não é uma lei internacional. Nós estamos com esse protocolo de Kyoto desde 1997. Até hoje, ele não foi ratificado pelos principais países produtores de gases poluentes. Sem eles, não tem protocolo. Então, o protocolo ainda está em planejamento. Se não houver ratificação, não tem lei internacional. Mas eles criaram uma nova regra dentro do protocolo de Kyoto que eles acabam utilizando e muito para ganhar dinheiro, que vai ser o quê? O crédito de carbono. Então eles colocaram o crédito de carbono dentro das diretrizes do protocolo. O protocolo está funcionando? Não. Mas aquela regrinha está rolando solto. E está tendo aí muita relação financeira. Gente ganhando muito dinheiro com isso daí. Beleza? Então vamos entender como é que isso funciona. Nós temos aqui, já que o protocolo de Kyoto ele não está funcionando, ele não está em prática, nós temos aqueles países membros da União Europeia. Por favor, eu quero que você faça aqui um exercício para que compreenda. Quando eu estou falando de União Europeia, eu estou excluindo momentaneamente aqueles países do leste europeu. Tá? Apesar de que eles também vão ter que participar da redução. Mas o que eu quero entender e que você compreenda comigo aqui é essa questão da supervalorização desse crédito de carbono. Então o que acontece? A União Europeia ela fez uma lei dentro do seu bloco que todos os países têm que diminuir a emissão de gases poluentes. Tudo bem? Só um adendo. O continente europeu, esses países ricos do continente europeu, são os países que mais investem em tecnologia ambiental. Deu para entender? Dinheiro. Legal. Mas, mesmo assim, a União Europeia ela se baseou no protocolo de Kyoto e autoriza os seus países membros a comprarem crédito de carbono para alcançar a sua meta de redução de emissão de gases poluentes. Então, um exemplo.
Vamos pegar aí uma empresa da Bélgica, ou da Holanda, ou da França. O que acontece? O raciocínio é assim: se o país tem que diminuir a emissão de gases poluentes, os seus integrantes têm que diminuir. Então, as suas indústrias têm que diminuir essa emissão de gases poluentes. Então, imagine uma dessas indústrias em que o fiscal chega lá e fala assim: escuta, indústria, você conseguiu diminuir a emissão de gases poluentes que está reservado para você? Conseguiu bater a meta? Olha, eu não consegui, porque para eu diminuir a emissão de gases poluentes, eu tenho que diminuir a minha produção. E aí vai me atrapalhar na economia. Eu não posso fazer isso. Então o que eu fiz? Eu comprei um crédito de carbono, que esse crédito me autoriza a poluir tantas toneladas de gases poluentes. Deu para entender a jogada? Então, quer dizer, se a proposta era diminuir a emissão de gases poluentes, essa proposta foi jogada no lixo. Porque se você compra um crédito para compensar aquilo que você deveria ter diminuído, mas não o fez, acabou. O que aconteceu? Só foi criado um novo sistema para lucrar em cima do meio ambiente. Deu para entender isso? Então, olha só, essa empresa holandesa, ela chega lá e, eu preciso comprar crédito de carbono. Eu vou numa corretora de crédito de carbono. Essa corretora chega e fala assim: olha, lá no Brasil, por exemplo, tá, pessoal? Lá no Brasil, nós temos lá um proprietário lá de terras em que ele está reflorestando a área da sua propriedade. Então, o que vai acontecer? Esse proprietário, ele vai chamar uma certificadora internacional e vai provar para essa certificadora que antes não tinha vegetação lá e que agora tem. E esta vegetação vai ser determinada uma área e o tamanho dessa área vai ser transformada em crédito de carbono. É lógico que esse proprietário ele vai ter que cuidar dessa área, não vai poder desmatar mais, porque ele vendeu o crédito de carbono correspondente àquela área. A certificadora cria o crédito de carbono, o dono da propriedade coloca isso à venda nessas corretoras. Ele acaba ganhando dinheiro com isso. E aquela empresa que devia diminuir a emissão de gases poluentes não vai diminuir e ainda vai comprar uma autorização para o feito da poluição. É mole, mas é isso. É assim que eles tratam o meio ambiente. Só lembrando, você, eu, fazemos parte do meio ambiente. Então a economia está acima de você, de mim, do meio ambiente, está acima de qualquer coisa. Tranquilo isso? Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa questão? Inclusive hoje, como eu estava dizendo para vocês, você compra um crédito de carbono e guarda. Na hora que a questão da demanda, da procura, ou seja, o mercado começar a procurar, o mercado de carbono começar a procurar, nós precisamos de mais crédito de carbono, o que vai acontecer com o seu crédito de carbono? A tonelada de CO2, o valor vai aumentar, você vai lá e vende. Ou seja, faça uma especulação sobre as questões ambientais. Beleza? Vamos entender aqui agora o seguinte. Eu quero dar um outro exemplo muito interessante aqui para a gente. Nós aqui no Brasil temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2010, essa política criou uma nova lei que é de âmbito federal. Essa lei, ela determina que todos os municípios acabem com os seus lixões. Sabe aquele depósito que o cara vai lá e joga? Dá uma olhadinha aqui, só para você recordar aqui, lembra do lixão? Olha aqui, olha o esquema de lixões aí, Olha isso daqui, Ou seja, a lei determina que
todos os municípios acabem com esta porcaria aqui. Olha aqui, continua comigo. O fim dos lixões tem que ser agora em 2014. E a substituição, ou seja, saem os lixões e entram os aterros sanitários. Eu vou explicar como é que os caras conseguiram criar essa transformação em crédito de carbono. E aí os caras vendem esse crédito de carbono principalmente para os países europeus que tem aquela lei particular lá no Parlamento da União Europeia. Olha só, dá uma olhada aqui. Ó. Nós temos então os lixões, essa imagem maravilhosa aqui, os urubus, ratos. Imagina essa galera que mora por aqui, hein? Olha isso. Bom, o que acontece aqui? Isso aqui é um esquema de aterro sanitário. Ou seja, a vida útil do aterro sanitário até o momento que ele chega no seu limite e aí você vai ter que localizar uma outra região para fazer um novo aterro sanitário. Então se liga numa coisa, o aterro sanitário hoje ele é formado conforme leis ambientais. Então não é igual o lixão que o pessoal escolhia um terreno lá, joga lá e acabou. Até a escolha da região do aterro sanitário tem que ter um aval ambiental, uma fiscalização ambiental. Então, no primeiro momento, é realmente muito interessante você ter um aterro sanitário. Eu, por exemplo, já visitei um aterro sanitário lá em Guarujá, né, no estado de São Paulo. Eu entrei no aterro sanitário, eu não encontrei nenhum rato, eu não encontrei nenhum urubu, mau cheiro, nada. Então isso é um ponto muito relevante e é um ponto realmente muito interessante. O problema é que não para por aí. Eu abordei lá o gerente do aterro sanitário e gentilmente eu perguntei para ele, quantos por cento do lixo que é aterrado aqui a gente poderia reutilizar, reciclar ou reaproveitar? Ele falou, olha, entre 30% a 40% de tudo que está aqui é dinheiro jogado fora. Então você vê, a gente tem muito que caminhar, porque nós somos um país subdesenvolvido, melhor dizendo, e nós jogamos dinheiro fora, literalmente. Bom, acompanhe comigo aqui o raciocínio dessa questão do aterro que substitui os lixões e conseguiu fazer com que essa mudança gerasse crédito de carbono. Dá uma olhada aqui. Ó. A maioria dos aterros sanitários que a gente tem aqui no Brasil agora é tudo iniciativa privada. Né? É um contrato que tem com a prefeitura. Então olha o que acontece aqui. Você tem o início do aterro sanitário, né? Faz o estudo ambiental, aí você cria aqui uma camada que vai impermeabilizar o solo. Depois terra e aí depois o lixo. Aí depois outra camada que vai impermeabilizar, mais terra e aí depois vem outras camadas de lixo, ó, tá vendo? Ó? Só que esse aterro ele é totalmente esquematizado para que diminua o máximo que puder as questões ambientais, de degradação das questões ambientais. Por exemplo, olha aqui, ó, isso aqui é o chorume, ou seja, é aquele resíduo líquido proveniente do acúmulo de lixo. Então, eles capturam isso aqui, ó, separam isso daqui, retiram daqui e depois eles vão dar um outro fim a esse chorume. Então, em aterro sanitário, teoricamente, o chorume não vai cair mais nos lençóis freáticos. Mesmo porque até às vezes, um aterro sanitário não pode ser nem constituído, formado em uma região que tenha grandes lençóis freáticos no subsolo. Entendeu? Outra coisa que é muito importante. Está vendo essas tubulações? Essas tubulações garantem o não acúmulo de gás metano aqui, ó, nesse conglomerado de lixo. Então, conforme as camadas vão aumentando, a tubulação acompanha
esse volume. Então, tá vendo? Os gases de metano, principalmente, que são gases que podem provocar grandes explosões, elas vão chegando e vão saindo por essas tubulações, indo para a atmosfera. Lembra que eu falei da vida útil do aterro sanitário? Quando chegar na última camada, o estudo é feito e analisado e define que na superfície a gente só possa ter um parque ou campos de futebol, ou seja, não pode ter moradias aqui, certo? Porque a estrutura aqui, ó, não iria comportar isso. Tranquilo? Então, na hora que acabou, chegou no limite, é no máximo um parque, no máximo campos de futebol, questões assim que você vai utilizar aquela área mais para lazer, mas que também não é uma área que você vai construir prédios, não pode, né? Olha a estrutura que está embaixo. Agora acompanhe isso daqui, ó. Esse gás metano, ele vai para a atmosfera. E o gás metano é um gás que ele pode ser gerado como energia. Metano é muito utilizado para a produção de energia, certo? Você põe fogo no metano, ele gera energia, o calor. Então o que acontece? Se a gente comparar com dois exemplos, um aterro sanitário que nós tivemos em São Paulo, um aterro sanitário do Rio de Janeiro, o gerente lá, o dono do aterro sanitário, ele começou a capturar esses gases metanos, entendeu? Ao invés dele deixar o gás metano ir até a atmosfera, ele começou a canalizar esse gás metano e começou a vender para uma indústria que estava muito próximo, porque essa indústria tinha caldeira, então ele precisava desse gás para gerar o fogo para a caldeira. E o do Rio de Janeiro começou a vender esse gás para a Petrobras, porque o aterro sanitário ficava nas imediações da Petrobras. Então, o cara tem o aterro sanitário, na saída desse gás metano, ao invés dele deixar esse gás metano poluir a atmosfera, ele canalizou e vendeu esse gás metano. O que eles fizeram? Chamaram essa certificadora internacional, ó, eu faço isso com esse gás metano. Ou seja, ao invés de eu poluir, eu dei um novo destino para esse gás metano. Aí é a outra empresa que vai ter que se ver com essa questão ambiental. Mas eu estou vendendo como fonte de energia. A certificadora reconheceu, conseguiu fazer a medição dos metros cúbicos desses gases poluentes, no caso aqui o metano, e deu e ainda dá esse crédito, esse certificado. Então, esses aterros sanitários hoje vendem crédito de carbono para principalmente os países da Europa virem comprarem para justificar a ausência ou o não cumprimento da meta da redução de gases poluentes naquele continente. Sentiu o drama? Sentiu a riqueza da questão? É isso aí, é assim que eles resolvem os problemas ambientais no mundo todo. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aqui nesse nosso espaço de atualidades do Geografando do Profon. Se você curtiu, por gentileza, dá um ok aqui pra gente. Dá uma olhadinha lá no Facebook, entra no nosso canal do YouTube, vamos interagir mais aqui. Toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser comunicado. Belezinha? Um forte abraço e bons estudos e boa reflexão. Tchau, tchau.